Existe um enorme erro de compreensão em relação a essa lei. Poucas pessoas já leram a lei, embora a lei seja uma lei muito curta, tem 4 artigos apenas, poucas pessoas se deram ao trabalho de parar e ler o que a lei diz. A lei estabelece que algumas condutas em sala de aula são vedadas ao professor. Essas condutas não são vedadas porque esta lei veda, mas porque a Constituição veda essas condutas. Um professor não pode se aproveitar da sua autoridade dentro da sala de aula e, sobretudo, da presença obrigatória dos seus alunos em sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas, ideológicas, religiosas, etc. Se ele fizer isso, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Enfim, a Constituição não permite que um professor pratique certas condutas em sala de aula. O que a nossa lei faz, o que a lei aprovada pela Câmara Municipal de Campo Grande faz, é explicitar as condutas que são vedadas ao professor e, em segundo lugar, informar os estudantes dentro das salas de aula de que essas condutas são vedadas. Mas não é a lei que proíbe essas condutas, e sim a Constituição Federal. Há de tudo, na sala de aula acontece de tudo. Então há professores que efetivamente usam as suas aulas para promover, para fazer propaganda política e partidária em relação a políticos e partidos que são da sua preferência, né? Então isso existe de fato, há inúmeros exemplos, qualquer pessoa pode pesquisar no YouTube, na internet, no Facebook, há muitos exemplos de abusos que são cometidos nas salas de aula. Agora é importante deixar claro uma coisa, porque muita gente, muito professor, muito estudante, confunde liberdade de ensinar com liberdade de expressão. O que a Constituição assegura ao professor é a liberdade de ensinar. Um professor não pode ter e não tem liberdade de expressão dentro da sala de aula. O que é a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é a liberdade de dizer qualquer coisa a respeito de qualquer assunto. Se um professor tivesse essa liberdade dentro de sala de aula, ele sequer poderia ser obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Então só isso já demonstra que um professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. O que a lei garante, repito, o que a Constituição garante, é a liberdade de ensinar. Ou seja, a liberdade de transmitir o conteúdo da sua disciplina aos seus alunos. Ao fazer isso, um professor pode sim, legitimamente, opinar, dar o seu parecer sobre questões controvertidas que façam parte da sua disciplina. Então, digamos, um professor de português poderá, ao tratar de um assunto polêmico dentro da sua disciplina e dentro do seu plano de ensino, dar a sua própria opinião. Dizer que, na opinião dele, este verbo, por exemplo, não é um verbo transitivo direto, e sim um verbo transitivo indireto. Então, toda ciência tem controvérsia. Na matemática, na biologia, um professor, por exemplo, quando for falar da teoria da evolução, ele pode manifestar a sua opinião sobre o criacionismo e vice-versa. Então, onde houver uma controvérsia científica, o professor é livre, a Constituição garante ao professor o direito de manifestar a sua própria opinião de maneira fundamentada a respeito dessa controvérsia. O que a Constituição não permite ao professor é que ele esconda dos seus alunos uma determinada perspectiva relacionada a um assunto controvertido. Então ele nega aos alunos o acesso a uma versão da história. Ele nega aos alunos o acesso a uma determinada opinião respeitável dentro da sua disciplina. Isso um professor não pode fazer, porque se ele agir dessa maneira, ele estará violando a liberdade de aprender dos seus alunos. É lamentável que os professores abusem da liberdade de ensinar que está prevista na Constituição para, como eu disse, promover as suas próprias preferências, opiniões e concepções políticas, ideológicas, religiosas e morais. Isso não deveria ser admitido porque, como eu disse, a Constituição assegura aos alunos a liberdade de consciência e de crença. O estudante em sala de aula, repito, é uma audiência cativa. A presença do estudante em sala de aula é obrigatória. Se um professor se aproveita dessa presença obrigatória para promover as suas próprias ideias, ele estará necessariamente violando a liberdade dos seus alunos. Existe uma certa pedagogia progressista que incentiva o professor
a falar de política, a falar de ideologia, a se expressar de maneira absolutamente sem parâmetros, de maneira livre, como se ele tivesse o direito à liberdade de expressão em sala de aula. Por outro lado, ao longo da sua formação escolar, os professores, enquanto alunos, viram os seus próprios professores agir dessa forma. Então, é uma espécie de um círculo vicioso que se renova a cada ciclo da formação docente. É necessário, antes de mais nada, que o professor tenha boa vontade, que ele se esforce para apresentar aos alunos, da maneira justa, de uma maneira isenta, as diversas perspectivas a respeito de uma questão controvertida. Em política, existem muitas questões controvertidas. Quando um professor de história, por exemplo, vai abordar um fato como, digamos, o golpe ou revolução de 1964, você vê que a própria definição do tema já é polêmica. Muito bem, um professor deveria apresentar aos alunos os dois lados. Né? E é exatamente isso o que o nosso projeto de lei estabelece, o que a lei aprovada aqui em Campo Grande estabelece. Veja bem, os professores estão dizendo que a lei proíbe o professor de falar de política. Quer dizer, os críticos da lei aprovada em Campo Grande acusam a lei de proibir o professor de falar de política. Isso é completamente falso. Seria impossível ensinar história, ensinar geografia sem falar de política. Muito bem, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, que ao tratar de questões políticas, portanto a lei reconhece expressamente que o professor não pode deixar de tratar dessas questões, mas ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Então, a própria lei, o texto da lei, já deixa claríssimo que um professor pode sim falar de política dentro da sala de aula. Pode sim e deve, não pode deixar de falar de política quando tratar de um assunto histórico, ou de uma questão sobre geografia, eventualmente filosofia. Ora, obviamente, o que não faz sentido e não se justifica, de fato, é que um professor de matemática vá falar de política. O que política tem a ver com matemática? Então, isto sim é um abuso da liberdade de ensinar. Não cabe a um professor que não está preparado profissionalmente, ele não fez concurso público para tratar desses assuntos, não cabe a ele impor aos seus alunos as suas opiniões pessoais a respeito desses assuntos. Ele não está preparado, ele não tem formação científica para tratar desses temas. Então não cabe a ele impor aos seus alunos a sua opinião. Ele não vale mais, a opinião dele não vale mais do que a opinião dos seus alunos a respeito de um tema que não faça parte da especialidade dele. Nada impede que uma escola particular adote essa proposta. A proposta de afixar nas salas de aula o cartaz com os deveres do professor, que no fundo a lei se limita a determinar essa afixação. Os deveres do professor já existem. Repito, eles decorrem da Constituição Federal, da liberdade de consciência e de crença, do princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, do pluralismo de ideias. Tudo isso já está na Constituição. O cartaz apenas traduz, em termos concretos, para o contexto da sala de aula, esses princípios constitucionais, que já são obrigatórios. O cartaz a lei apenas determina que os estudantes sejam informados da existência desses deveres do professor. Uma escola particular não precisa aguardar a aprovação da lei para fazer isso. Então o dono da escola pode e deve, na minha opinião, se antecipar a uma determinação legislativa, a uma determinação da lei, para informar os seus alunos do direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores.